Em 22 de janeiro de 2009, nas fronteiras de Tijuana, o exército mexicano realizava uma emboscada com a intenção de capturar um homem que, naquele momento, estava muito embriagado. Um dos soldados que participou da operação se lembra de se aproximar dele e este indivíduo teria lhe dito a ele algumas palavras que ficaram gravadas em sua mente. Você não tem ideia com quem está lidando. Esse homem era conhecido como El Pozolero, apelido que adquiriu devido ao papel que desempenhava dentro dos cartéis. Um papel que, embora desconhecido para muitos, era de extrema importância. Seu valor era tanto que, poucos dias após sua captura, um grupo de assassinos do cartel para o qual trabalhava tentou libertá-lo de sua cela, mas a missão fracassou. Muitos contam que este tipo era lendário e seu trabalho dentro dos cartéis o tornou famoso, embora o mundo saiba muito pouco sobre sua história. Mas quão importante era este homem para que os cartéis não quisessem perdê-lo? Vamos investigar mais sobre este misterioso sujeito. Santiago Meza Lopes nasceu em 1964, em Guamuchil, Sinaloa. Desde muito jovem, ele se dedicaria à fabricação de tijolos, os quais vendia a empresas de construção, sustentando assim a família, que era extremamente pobre. Na década de 1990, Meza já era um pedreiro profissional e se mudou para Tijuana em busca de melhores oportunidades de emprego, a fim de ajudar financeiramente sua família. Nessa época, havia uma guerra de poder entre 3 cartéis de drogas, que se dividiram após a captura de Miguel Ángel Félix Gallardo, líder do cartel de Guadalajara. Uma dessas facções era liderada pelos irmãos Arellano Félix, Benjamin e Ramon, que controlavam os territórios de Tijuana. Foi lá que Meza começou a trabalhar para um criminoso chamado Teodoro Garcia, apelidado de El Teo, que lhe ofereceu emprego depois que Meza soube que sua irmã havia sido violada por um grupo de criminosos, e seu objetivo ao trabalhar com Teodoro era encontrar os violadores. Inicialmente, Meza apenas fez alguns trabalhos de pedreiro para o cartel, e depois também trabalhou cuidando dos cavalos. Meza era tão bom trabalhador que rapidamente o cartel começou a lhe dar mais responsabilidades. Sua mentalidade de bom soldado o levou a ser um trabalhador leal e eficiente. Por isso, os líderes decidiram lhe dar uma tarefa maior. É aqui que Meza se torna membro do cartel. Primeiro trabalhou como traficante para os Arellano Félix e depois recebeu uma promoção oficial no tráfico de drogas, onde ficava responsável por cuidar dos depósitos de drogas do cartel. Nesta área de trabalho, corria mais riscos, mas Meza soube fazer as coisas e se manter vivo, embora isso não fosse nada comparado ao que viria com a guerra entre cartéis para dominar os territórios e as rotas de tráfico de drogas, especialmente contra o cartel de Sinaloa. Começou um período de violência nunca antes visto na história do México, desencadeando uma onda de mortes em apenas meses. A situação ia desde sequestros de pessoas até múltiplos assassinatos, utilizando-se de toda sorte de estratégias agressivas. A soma das pessoas que morriam chegava a milhares, sendo a maioria inocentes. Os cartéis, para limpar seus rastros, precisavam remover os corpos, que acabavam sendo jogados nos rios, deixados embaixo de pontes ou destroçados e espalhados pela cidade. Esse sistema de limpeza seria afetado, pois os corpos apareciam nos arredores dos rios, e nem se fala em ver uma quantidade de cadáveres pendurados durante esse período. Naquela época, o México vivia em constante angústia, e as autoridades se dedicavam a investigar os corpos encontrados para chegar aos responsáveis. Devido à pressão, os cartéis começaram a buscar outros métodos de limpeza, chegando à solução de desaparecer com os corpos na terra. Inicialmente isso parecia bem, pois já não havia tantos corpos nas ruas ou pontes, o que trazia uma falsa sensação de tranquilidade para a população. Porém, apesar de não haver mais cadáveres, as pessoas continuavam desaparecendo em grande quantidade, chegando a uma média de 300 desaparecidos por ano entre a década de 1990 a 2000. Quanto mais pessoas desapareciam, mais as autoridades se viam diante de um problema sem resposta: onde estavam os corpos das vítimas? Diante dessa questão, o governo dos Estados Unidos interveio na situação, o que fez com que os cartéis tivessem que buscar uma solução melhor, encontrar um método eficaz e eficiente para fazer desaparecer
corpos sem deixar rastros, já que com as autoridades mexicanas e americanas atrás deles, os corpos seriam o caminho para capturá-los. É então que, em 1996, a organização dos irmãos Arellano Félix começa a buscar informações com outros cartéis estrangeiros, que tinham mais prática e destreza em fazer desaparecer corpos. A recomendação dada pelos cartéis com mais experiência foi perversamente simples. Em vez de se desfazer dos corpos inteiros, eles deveriam moê-los até virarem pó. Assim seria mais fácil limpar os rastros. Esse conselho calou fundo nos irmãos Arellano Félix. Não se tratava apenas de assassinar. Esse método ia além. Era uma estratégia engenhosa, astuta e que poderia ser vantajosa, pois assim não deixariam provas dos corpos nem vestígios de DNA para investigar. O problema disso era que eles precisavam de alguém de confiança para o trabalho. Não era uma tarefa simples, e essa pessoa deveria ser competente e eficiente. Os Arellano encarregaram o narcotraficante Jorge Aureliano Félix de encontrar a pessoa certa para o trabalho, e ele escolheu Santiago Meza. Para demonstrar que Meza era a pessoa adequada, os Arellano realizaram um pequeno experimento, apelidado de Projeto Manhattan, no qual Meza foi levado a um quarto com um barril cilíndrico contendo cerca de 220 litros de soda cáustica misturada com água. A soda cáustica é um alcalino extremamente corrosivo, conhecido como hidróxido de sódio, usado industrialmente como desengraxante, mas é extremamente perigoso se entrar em contato com a pele, podendo causar queimaduras graves. À Meza foi dada a ordem de jogar um grande pedaço de carne no barril e revolver até que a carne se... Eles decidiram chamar para outro experimento. As circunstâncias eram as mesmas. Apenas duas coisas eram diferentes desta vez. Primeiro, havia uma audiência de aprendizes, que seriam os futuros cozinheiros de Meza no trabalho. E segundo, desta vez não era uma mera peça de carne, mas sim uma das vítimas sem vida do cartel. Meza recebeu ordens para vestir a vítima e, em seguida, introduzir o corpo dentro do barril que já continha a mistura da solução corrosiva. Todos observaram atentamente como a soda cáustica fazia seu trabalho, ao reagir com o corpo, mudando de estado e colorindo de vermelho. Deixaram o corpo por cerca de 8 horas e, no dia seguinte, retornaram para ver o resultado no barril. Restava apenas uma massa gomosa que parecia barro, da qual saíam algumas partes de tecido ósseo. Isso foi motivo de satisfação, pois significava que o experimento havia sido bem sucedido. Ao longo dos 3 meses seguintes, Meza se estabeleceu como o chefe dessa área perturbadora, e seu pagamento era de $600. Não está claro se essa quantia era semanal ou por pessoa, mas sabe-se que esse era o preço por parecer com um ser humano quando o negócio era rentável. Meza atendia aproximadamente 30 corpos por mês. Os cadáveres eram entregues em um local combinado, informado por meio de uma ligação ou sinal. Meza sempre estava preparado com solução em excesso. Parte de seu dinheiro foi investida em barris, luvas de látex, máscaras antigas e equipamento de proteção, para ele e seus auxiliares, pois o líquido era muito forte e os vapores e odores eram insuportáveis. Para que o corpo ficasse bem dissolvido, levava cerca de 8 horas no líquido, e o que restava, após isso, eram alguns ossos, unhas e dentes, que posteriormente eram queimados por Meza para serem enterrados em campos predeterminados. É nesta etapa que Meza recebe o apelido de El Pozolero, pois o processo de dissolver os corpos era semelhante ao preparo do pozole, uma comida tradicional mexicana onde se mistura e cozinha o milho com outros ingredientes em uma panela. Assim, o apelido era mais do que perfeito e dava um toque de diversão sádica ao assunto. Depois que os corpos estavam prontos, os barris eram recolhidos por grandes caminhões durante a noite e então despejados em precipícios, ravinas e abismos onde ninguém pensaria em procurar. Com o tempo, Meza se tornou um especialista nessa área, criando sua própria fórmula. Mesmo quando o transporte dos barris se tornou uma tarefa complicada, Meza desenvolveu um sistema de descarte que seria mais produtivo para se livrar dos restos. Meza sempre se mostrou um trabalhador excelente, e o fato de ter vivido o suficiente prova que sempre manteve seus chefes satisfeitos com seu trabalho. Apesar da natureza macabra da tarefa, Meza conquistou a confiança de seus chefes
chegando a trabalhar de perto com Teodoro Tel, um homem conhecido pelos sequestros e extorsão para a organização dos irmãos Arellano. Quase todas as vítimas de Tel acabavam nos barris de Mesa, o que fez com que os dois se tornassem grandes parceiros, pois quanto mais vítimas, mais dinheiro. Em 2008, quando Tel teve um grande desentendimento com os irmãos Arellano, ele se juntou ao cartel de Sinaloa para trabalhar diretamente com El Chapo Guzmán, e Mesa o acompanhou. A organização dos Arellano havia perdido 2 de seus grandes contribuintes, e agora Mesa era o principal fabricante de pozol, termo utilizado para se referir ao corpus de um cartel extremamente perigoso. Essa mudança de lado significava que seus antigos aliados agora seriam seus inimigos e provavelmente suas próximas vítimas. Isso é um típico caso de fidelidade ao melhor ofertante. Embora estar nesse cartel trouxesse problemas, já que o cartel de Sinaloa era o mais procurado, anteriormente alguns membros da organização dos Arellano haviam sido capturados, mas como ninguém sabia quem era o pozoleiro, não deram importância. No entanto, em 2005, 2 funcionários de Tel foram detidos e revelaram informações sobre como eles sequestravam pessoas e entregavam os corpos a um grupo de limpeza liderado por alguém conhecido como pozoleiro. Essas confissões forneceram detalhes únicos sobre o modo operandi desse grupo de limpeza, o que levou as autoridades a capturarem Santiago Mesa em 22 de janeiro de 2009. Em seu depoimento, Mesa confessou ter liquidado aproximadamente 300 vítimas. Quando sua face foi mostrada ao público, Mesa demonstrou profundo arrependimento, chorando e pedindo perdão a Deus e desculpando-se com as famílias das vítimas dissolvidas, pois eles nunca encontrariam seus corpos. Ele disse ser apenas um homem que recebia ordens e realizava seu trabalho para sustentar sua família. Sua família então testemunhou que não tinham ideia do que ele fazia, mas lembrariam que ele uma vez disse: "Prefiro fazer este trabalho do que qualquer outro." Na opinião de Mesa, ele não era uma má pessoa, pois nunca agrediu, sequestrou ou matou ninguém. Nem mesmo era traficante de drogas. Ele apenas recebia corpos de pessoas já falecidas, como se fosse um inovador. No entanto, ninguém acreditava nele, pois, apesar de se declarar inocente, ele não cooperava com as autoridades e se recusava a revelar a localização das vítimas. Além disso, em seu depoimento, ele havia dito que apenas havia dissolvido cerca de 300 pessoas, o que claramente era mentira, pois graças a investigações e depoimentos de outros sujeitos capturados, as autoridades localizaram um local em Baja Califórnia, conhecido como El Galinero. No entanto, quando as autoridades chegaram, elas não sabiam exatamente o que procurar, pois não tinham ideia do que realmente estava acontecendo lá. Mas um dos sicários lhes disse para continuar vasculhando a área, e assim eles fizeram, até que encontraram o horror: uma fossa de grande tamanho, onde desembocava um esgoto. Lá, eles encontraram cerca de 14.000 restos mortais. E quanto mais procuravam, mais encontravam. Ainda em 2017, foram encontradas 3 fossas adicionais, contendo pelo menos 7.000 restos humanos e aproximadamente 2.000 dentes. Isso aumentava consideravelmente o número de pessoas dissolvidas, que não eram 300, mas mais de 15.000. Santiago Mesa foi condenado a 10 anos de prisão, mas de acordo com fontes governamentais, ele não sairá tão cedo, pois ainda enfrenta outras acusações. Às vezes, as pessoas acreditam estar fazendo o bem apenas por levar comida para a mesa de suas casas, mas não calculam o dano imensurável que suas ações podem causar ao mundo. Se você gostou deste conteúdo, dê um like e compartilhe com seus amigos. Não se esqueça de se inscrever e ativar o sino de notificações para não perder nenhum misterioso e alucinante conteúdo. Muito obrigado e até a próxima!